Olá, hoje nós vamos mergulhar nos três pilares, os três tipos de aprendizado em Machine Learning. Então vamos se aprofundar em cada um deles para entender bem qual o DNA do Machine Learning. Vamos lá. Então, primeiro, por que existem diferentes tipos de aprendizado, formas de aprender no Machine Learning? Do mesmo jeito que nós humanos funcionamos. Não existe um jeito para ele te aprender. Dando um exemplo aqui, quando você é criança, para você aprender o que é um cachorro, o que é um gato, seus pais te ensinam isso mostrando. Olha, aquilo é um gato, aquilo é um cachorro, aquilo é um hamster. Ou, quando você quer aprender uma fórmula matemática, você tem que escrever ela no caderno várias vezes para aprender. Então, do mesmo jeito que nós, seres humanos, aprendemos de várias maneiras, uma adequada, talvez seja mais adequada para cada cenário, desse mesmo jeito, o computador funciona igual. Para ele aprender, existem várias maneiras. Então, por isso que nós temos diferentes tipos de aprendizado. Cada um é mais adequado para um cenário. E entender isso é fundamental para a gente trabalhar com Machine Learning. Primeiro passo, então, escolher o tipo de aprendizado. Isso vai depender do problema que queremos resolver. Então, hoje, vamos entender bem quais são os tipos de aprendizado e vamos começar a entender quando cada um se encaixa. Quando que nós temos que usar um ou utilizar o outro. Quais problemas que um resolve que o outro não resolve. Então, vamos entender esse processo passo a passo. Primeiro, aprendizado supervisionado. Esse talvez seja o mais comum. No aprendizado supervisionado, a gente vai pegar um conjunto de dados, o nosso dataset, e nesse dataset vão conter as respostas. Por exemplo, se eu quero fazer um modelo de classificação, quero classificar alguma coisa, então eu quero classificar imagens. Essa é a imagem de um cachorro, essa é a imagem de um gato, essa é a imagem de um hamster. Esse exemplo aqui. Para eu treinar o meu modelo, eu vou fornecer para eles imagens que contenham a resposta. Olha, isso é um cachorro. Olha, isso é um gato. Olha, isso é um hamster. Isso é uma pessoa. Então, no aprendizado supervisionado, por isso que é o nome supervisionado, eu dou para o computador o dado e eu dou para ele a resposta, para ele aprender a chegar na resposta. Então, dei um exemplo de classificação. Agora um exemplo de regressão. Por quê? Classificação e regressão são dois tipos de aprendizado supervisionado. Então, um exemplo de regressão. Eu quero prever o preço de um imóvel. Eu vou dar para ele um conjunto de dados de imóveis daquele bairro. Olha, esse custa tanto, esse custa tanto. E nesse conjunto de dados, eu dou para ele a resposta. Eu não quero prever o valor do imóvel, então a resposta é o valor. Então, no conjunto de dados que vai ter bairro, se o transporte público é bom ou não, se tem 3, 2 ou 1/4. Então, no meio desses dados, eu também dou para ele a resposta, que é o valor. Olha, quando tem 2/4, custa tanto. Quando tem 3/4, custa tanto. Se eu quiser vender um imóvel que vai ter 2/4 e está nesse bairro, quanto que eu tenho que cobrar? Então perceba, no aprendizado supervisionado, eu dou a resposta junto do conjunto de dados. E clássico, dentro do supervisionado é classificação e regressão. Sempre, ou é classificação ou é regressão que nós vamos trabalhar. Classificação, para classificar alguma coisa, se é um cachorro, se é um gato, se é fake, não é? E regressão, para prever um número. Qual vai ser a temperatura amanhã? Vai chover ou não vai? Qual a chance de chover ou não? Ou, outro exemplo, então exemplos clássicos do aprendizado supervisionado. Classificação e a regressão. Classificação para classificar alguma coisa, é cachorro, é hamster, é pessoa, e a regressão para prever valores, o valor do imóvel, o valor do apartamento, a temperatura de amanhã, se vai chover ou não, por exemplo. Então, aí estamos falando de aprendizado supervisionado. Próximo tipo, o aprendizado não supervisionado. No aprendizado não supervisionado, eu não dou a resposta para o computador. Então, eu vou fornecer para ele um conjunto de dados, um dataset, e nesse dataset não vai ter a resposta. Então, eu dou para ele, olha, segue a informação dos meus clientes e mando para o robô a informação dos meus clientes.
e peço para ele, olha, extraia para mim 3 grupos de clientes, porque eu não sei, eu tenho lá milhões de clientes. Quais são grupos de clientes que eu tenho para eu, por exemplo, montar uma campanha de marketing para cada um dos tipos de clientes? Então eu dou para o robozinho um conjunto de dados, um dataset, que não contém a resposta. E o robozinho vai tentar chegar nesses grupos. Opa, você tem um conjunto de clientes que são do Brasil. E esses clientes do Brasil fazem X, Y, Z. Você tem um conjunto de clientes que são da Ásia. E eles fazem esse outro padrão de consumo. E você tem esse outro grupo de clientes que são lá dos Estados Unidos. E eles têm esse outro padrão de consumo. Então, no aprendizado não supervisionado, eu não dou a resposta para o computador. Diferente do supervisionado, que nós acabamos de ver. No supervisionado, eu dou a resposta para o computador. Eu falo, olha, a resposta é essa. Aprenda a chegar nela. No não supervisionado, eu não dou a resposta. E o computador vai tentar tirar suas próprias conclusões. E aí entra o processo de clustering ou agrupamento. Quando a gente fala de aprendizado não supervisionado, sempre nós estamos falando de agrupamento. Achar grupos no meio daqueles dados. Então, aqui um exemplo clássico de não supervisionado. Nosso último tipo de aprendizado, assim mais preciso, é o aprendizado por reforço. E esse é muito interessante, né? O que eu faço? Eu dou para o computador incentivos. Então, exemplo, ensinar um computador a jogar algum jogo, a jogar xadrez. O que eu faço? Eu deixo o computador começar a jogar uma partida de xadrez. E eu dou para ele recompensas ou penalidades. Por exemplo, olha, você vai jogar xadrez, se alguma peça sua você perder, alguma peça sua for comida, você perde 1 ponto. Se você comer a peça de alguém, você ganha 1 ponto. E aí o robô vai jogando xadrez. É assim, inclusive, que ele aprendeu a jogar xadrez. É assim que ele aprende a jogar jogos. Ele, por meio do sistema de recompensas, um sistema de reforço. Então, o robôzinho vai jogando xadrez, errando todos os movimentos, ele vai movendo o peão para cá, não consegue, até que ele come uma peça e ganha 1 ponto. Ele, opa, alguma coisa eu fiz certo. Não sei o que foi, mas parece que comer a peça eu fiz certo. Aí ele perde uma peça. Ele, opa, pera, alguma coisa eu errei. Eu tô tendo uma punição, eu tô perdendo ponto. O aprendizado por reforço é isso. Eu forneço para o computador incentivos e punições, e com base nisso ele vai testando, ele vai jogando xadrez e vai jogando dama, até que, opa, eu acho que eu tô entendendo aqui como é que eu faço para ganhar a maior recompensa possível. Como é que eu como todas as peças do xadrez do oponente? Então ele vai entendendo isso. Isso é aprendizado por reforço. Então, é um exemplo clássico de como as máquinas aprenderam a jogar jogos, né? Por exemplo, o xadrez, há muito tempo as máquinas são muito melhores que qualquer ser humano. O computador consegue bater qualquer ser humano no xadrez. Mas como o computador conseguiu ficar melhor que os seres humanos no xadrez? Por meio do aprendizado por reforço. Testando, ele descobriu como que ele arrebenta qualquer ser humano no xadrez. E é o mesmo formato que a gente usa em robôs. Como que a gente ensina um robô a andar? A gente vai dando o mesmo sistema para ele. Um aprendizado por reforço. Olha, se você conseguir andar 1 metro, você vai ganhar 10 pontos. Se você não conseguir andar, você cair, você vai perder 20 pontos. Então, no meio do processo, o robozinho vai tentando, ele cai, tropeça, não consegue andar. No meio desse processo, ele vai entendendo, opa, quando eu começo a andar de tal maneira, eu ganho recompensa. Então, esse é o aprendizado por reforço e ele é baseado em recompensa e punição. Então, espero que vocês tenham entendido melhor os 3 tipos de aprendizado e até a próxima.